Na tarde desta sexta-feira teve ali o debate da gestão, chamado ali pelo Duílio, na Corinthians TV, que reuniu principais jornalistas que são setoristas do Corinthians, em algumas emissoras, as principais pelo menos, as maiores. E tivemos ali alguns momentos de pequenas rusgas, né? Entre principalmente ali Pedro Ramiro, lógico, também teve o Vessone, o Marco Belo, entre outros jornalistas, mas o Pedro Ramiro da Band surpreendeu, ele deixou o Duílio desconfortável algumas vezes. Eu vou compilar aqui os principais momentos, principalmente esses momentos mais tensos dessa entrevista, né? Que durou aí cerca de 3 horas, quase 3 horas. Brasileiro, depois no ano seguinte, quarto ou quinto, se eu não me engano, uma final de Copa do Brasil. Infelizmente não ganhamos o título. E esse ano nós fizemos escolhas que não deram certo. Você acha que a diferença do Corinthians para Flamengo e Palmeiras é só título? Não, como assim? Não, que você está falando que infelizmente não ganhamos título. Sim, nesses últimos 3 anos, sem dúvida nenhuma. Seja bem feito. Sim. Você acha que a diferença é só essa, basicamente? Nesses últimos 3 anos, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. O trabalho do Corinthians, administrativamente e profissionalmente, o que está aí que vocês receberam e que é o que foi feito, e está publicado também, isso eu gostaria de colocar. Muito se fala que ninguém sabe os números do Corinthians, gente. É só querer entrar no site. Eu vejo muita entrevista aí, tenho visto, né, por conta das eleições, e de que é uma caixa preta, que ninguém sabe nada. Tá lá, é só ter a preocupação de ler, entrar no site, na seção transparência, todos os números estão lá. Então, se você olhar esse trabalho, não perde nada para Palmeiras e para Flamengo. Nem nada. Agora, dentro de campo, nós fomos pior que eles, sim. Não ganhamos, eles ganharam. Ô presidente, o discurso óbvio que até parece bonito, mas pro torcedor, eu volto a bater na tecla, ele olhando esses números, 949 milhões quando você assume a gestão, vai provavelmente encerrar com 847 milhões. Para um presidente que foi eleito com um discurso de que ia sanar a dívida do clube, não. Que isso não é incoerente? Não, mas não é verdade, eu nunca falei de sanar. Não, pode pegar todas as entrevistas. Mas você disse que ia administrar a dívida. E ela está administrada. Administrar com uma dívida que termina com 850 milhões de reais. E hoje ela está administrada. Não me parece ser uma administração de 850 milhões de reais. Se a dívida permanece com esses valores, não me parece uma administração. Não, eu não sei o que você entende de economia, o que você entende dessa parte. Isso também é um problema que a gente tem. Muito se fala sem nenhum conhecimento. A dívida hoje está administrada. Se você pegar tudo que foi falado por mim durante toda a campanha e durante todo o mandato, que o Corinthians não tem problema de ter dívida. O Corinthians, assim como, e inclusive citei apartamentos, que o torcedor, para que ele saiba do que a gente estava falando, ele compra um apartamento parcelado, ele paga em dia, ele tem uma dívida. Mas é a forma dele comprar. Se ele estiver pagando em dia, está tudo certo, não é isso? Como é a vida de qualquer cidadão. E se o Corinthians estiver pagando as suas dívidas, a sua dívida equalizada hoje, em dia, não tem problema nenhum. O Corinthians não precisa dar lucro. Isso é muito claro, mas não tem que dar prejuízo. A gente está falando da parte financeira, no orçamento estava que você precisava como necessidade 90 milhões de venda de jogador. E está batendo, como você disse, 175, né? Por que ter que vender mais jogador, se desfazer do seu time, sabendo que a sua meta orçamentária estava batida, a sua necessidade do ano tinha sido batida? Por que foi para ser a necessidade de vender o Murilo, por exemplo? Vamos lá. Ou de não lutar pelo Roger Guedes? Eu sei que tinha aquele acordo que você tinha, enfim, fugiu um pouquinho ali. Vamos lá, a resposta é a pergunta do Pedro. Olha, eu vendi bem mais, em 85 milhões mais que o orçamento. E ainda tem 849 para pagar. O orçamento é a responsabilidade, é a guia. A gente não pode gastar mais do que a gente arrecada. Isso que já é o primeiro passo para você começar a mudar essa história, que foi o que nós fizemos. Os primeiros 8 meses não contratamos, tiramos não sei quantos jogadores que você colocou as matérias, abrimos espaço na folha. Todos os jogadores que chegaram naquele momento, todos vocês, eu acho que não tem ninguém aqui que criticou nenhum deles, ou tem? Acho que não, todos foram comemorados naquele segundo semestre do primeiro ano, 2021. E depois, se as coisas não vão bem, a culpa é do presidente. Mas todo mundo achou que eram boas contratações, né? Até porque, fisicamente, tudo eles em 21 era de um jeito, 23... Perfeito. Talvez, mas você não falou isso quando eles chegaram. Talvez faltou... Então, mas aí enfim, vamos a gente voltar entra lá. no time depois. A resposta, a sua é a do Pedro. É a pergunta do Pedro, entendeu? Então, o orçamento você tem que seguir ele. Agora, eu ainda tenho 850 e pouco, que era um bi praticamente, com juros mais de 1 bi 200, 1 bi 100, tá aí, naquele momento. E o orçamento está cumprido. Agora, eu tenho que pagar aquilo também. Por isso.
com a oportunidade de mercado. Tá perfeito, mas é um time de futebol. Você precisa também gerir. Uma bola pode ser bola de neve negativa, sempre positiva. Um círculo vicioso. Um time melhor leva mais torcedor para arquibancada, compra mais Premier, compra mais produto. Seu time, hoje os campeonatos dão muita premiação. Então, por mais que você tenha focado e tá claro a sua parte financeira, talvez não faltou um pezinho numa canoa e outro, e lembrar que o futebol precisava também manter ali uma chama muito acesa do torcedor, um time brigando, porque se você ficar em 14º ou 9º, são uns 30 milhões de diferença só no brasileiro. Então não faltou um pouquinho em cada canoa? Você não faz essa reflexão de pensar talvez menos na parte financeira e talvez um pouquinho no futebol? Ou era impossível exatamente por essa dívida que você está dizendo? Era impossível. Era impossível porque vocês acompanharam o não pagamento do Fausto Vera. Por quê? Porque eu também não recebi do Vasco. Então você tem todo uma sequência, uma programação de caixa. Mas o único que eu não me arrependo, porque eu sou um homem de palavra. E esses jogadores todos que vieram aqui, que foram comemorados quando chegaram, todos de nível de seleção, vieram por isso. Porque todos aqui falavam que ninguém ia querer vir jogar no Corinthians, que o Corinthians ninguém mais queria, que estava um momento que não pagava, não era isso que se falava quando eu ganhei a eleição. Usava-se o termo que inventaram na época de cruzeirar, que eu venci a eleição mais importante da história, porque era um momento de seguir, de fazer uma mudança, né, de tipo de gestão. Então, assim, o único que fez falta, na minha opinião, para o time e que eu não gostaria que tivesse saído e a gente tinha que ter segurado, mesmo porque o valor não era interessante para o Corinthians, não ia ajudar em nada, é o Roger Guedes. Mas isso é uma coisa que foi combinada, foi tratada e o jogador quis ir. E palavra a gente tem que cumprir na vida. Foi desculpa, Sal. Foi bem no fechamento da janela, né? E Vocês não tiveram tempo de buscar uma reposição ou vocês não optaram por não buscar? Porque era o artilheiro do time. Não tem. Você não tem padrão, o time está melhor. Então você avalia, empatou ontem, é horroroso o resultado, mas você vai mudar por quê? Se o time está bem, se o treinamento é bom, se está sendo feito um trabalho. Então você tem todos esses lados. O que eu falo da pressão hoje, e que isso faz mal para o futebol, faz mal para tudo, mas faz mal para o futebol. Eu vou citar de novo aqui, não tem como fugir, porque a gente está na véspera de uma eleição e eu só estou aqui tomando essas... Porque tem eleição, ou porque eu perdi. Porque todo o resto foi bem feito e hoje eu sou péssimo, pior presidente da história, só porque eu não ganhei um título. E o que eu fiz? Né? Então é muita incoerência. Então vou citar de novo, quem vai resolver isso? É o Rubão? O Rubão montou o time que caiu, ele entende. É o Augusto Melo, que foi diretor da base, nunca foi diretor da base, mais uma mentira, todos vocês sabem. Descobriu o Corinthians, espera um pouquinho, toda vez que eu falo dele você corta. Não é isso, presidente. Espera aí, deixa eu terminar. É que eu acho que você tem todo o direito de falar, de fazer a questão, mas é óbvio que também a gente se preocupa em não estar presenciando um palanque eleitoral aqui, presidente. Acho que essa preocupação existe. Não é do que palanque eleitoral. Não, porque a gente veio aqui para questionar. Mas eu estou falando de mentiras aqui. Mentiras. O corintiano está ouvindo. O corintiano precisa saber, o sócio precisa saber. Minha responsabilidade também é essa. Nós estamos falando do Corinthians. Mas de campanha também. Campanha porque também. O grupo que o senhor apoia está em campanha. Ué, vocês não divulgaram aí um monte de coisa de campanha? Vocês não fazem também? Vocês não batem todo dia? Eu estou aqui defendendo minha gestão. E estou falando para o corintiano e para o sócio, que é o Rubão, que é o próximo diretor de futebol. E que o Augusto mente quando ele fala que ele foi diretor da base. Ele foi assessor do Sub-17, ponto. Tem que saber. Sim, o senhor já comentou. E por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de pressão, ninguém aguenta. Eu aguentei e estou apanhando por isso. Eu aguentei porque eu não contratei. Vocês acabaram de falar. Você vendeu, mas não contratou por quê? Porque eu me comprometi a fazer o que o Corinthians precisava ser feito. Não era ganhar um título que ia resolver o problema do Corinthians. O que vai resolver o problema do Corinthians é ter o próximo e o próximo com essa responsabilidade que vocês estão vendo aí. Se você pegar aí superávit operacional, para falar de mim então, sem campanha, pega o superávit operacional da gestão, dá mais de 500 milhões. O que é superávit operacional? É o que entrou de receita nesse período, mas o que saiu de despesa, sem contar juros da dívida e pagamento da dívida, desse período de 3 anos. Sobrou mais de quase 600 milhões, entre entradas e saídas. Isso pagaria 60% da dívida, se não tivesse que pagar os juros. Se não tivesse os juros ido para 14, 18, sei lá quando. Aproveita esse Então foi bem feito isso. Agora o que eu estou falando de pressão é que não é o Corinthians, é qualquer clube. Olha a Leila, o que estão fazendo com a Leila. E é isso aí, fiel. Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa sua opinião, o que você achou. Lembrando que essa entrevista completa está na Corinthians TV. É isso aí, te vejo no próximo vídeo. Tamo junto sempre e vai Corinthians!